Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos aqui reunidos para a audiência pública destinada à avaliação e demonstração das metas fiscais referente ao terceiro quadrimestre de 2016, conforme edital de convocação publicado no Boletim Oficial do Município do dia 3 de fevereiro do corrente mês. Agradeço a presença dos vereadores Abner de Madureira e Paulinho do Esporte, respectivamente, relator e membro da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do município. Agradeço também a presença aqui do vereador Valmir do Meia Lua e do nosso vice-prefeito Edgar Sasaki. Convido agora o senhor Wellington Santos, diretor de Finanças da Prefeitura Municipal de Jacareí, para fazer a apresentação. Boa tarde a todos. Quero agradecer a Vossa Excelência, o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, o Dr. Rodrigo Salomão. Agradecer também ao senhor relator, Abner Madureira, ao excelentíssimo senhor Valmir do Parque Meia Lua, aos presentes, ao vice-prefeito Sasaki e a todas que nos assistem na TV Câmara. Hoje nós fazemos uma audiência pública, no dia 24 de 2 de 2017, referente às metas fiscais de 2016, do terceiro quadrimestre de 2016. Fundamentos e conceitos básicos. As metas fiscais, elas são realizadas principalmente por causa da Lei de Responsabilidade Fiscal, número 101, de 4 de maio de 2000, no seu artigo 9º, que estabelece que nos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo deverá demonstrar e avaliar o cumprimento de suas metas fiscais em audiência pública na comissão referida do parágrafo 1º do artigo 116 da Constituição, ou equivalente nas casas legislativas estaduais e municipais. Indicadores de 2016. Primeiramente, receita corrente líquida de 2016 até o dia 31 de dezembro de 2016 foi da ordem de R$ 708.741.000. A dívida consolidada do município é sempre baseado nas receitas correntes líquidas, que está em torno de 30,9%. Pessoal em cargos na ordem de 32,99% da receita corrente líquida, e o resultado primário do município no ano de 2016 foi de R$ 57 milhões. Nesta prestação de contas, nós vamos falar a princípio das receitas, descritas da seguinte forma por categoria econômica. Primeiro, as receitas correntes, que do município de Jacareí, a meta orçada era de R$ 843.677.000 e o realizado até o terceiro quadrimestre de 2016, até o dia 31 de dezembro, foi de R$ 759.476.000, ou seja, é algo em torno de 90% da meta estabelecida. É claro e é evidente que nós sabemos que o ano de 2016 foi um ano atípico, com uma crise econômica que impactou diretamente nas receitas correntes do município e também nas receitas de capital. Nós sabemos que essa diminuição da própria atividade econômica promoveu a queda da receita corrente e receita de capital. Como está distribuído as receitas do município no ano de 2016? A receita tributária, aquela que é referente ao ISS, IPTU, ITBI e taxas que a Prefeitura vem a receber como receita tributária, tinha uma meta estabelecida em 2016 de 164 milhões e o realizado foi de 156 milhões, ou seja, 95,27% da meta estabelecida. As receitas com contribuições, patronal, servidor ou aplicação do IPMJ, a meta era ser atingido 72.580.000 e o realizado foi de 53.326.000. Receitas patrimoniais, a meta era ser de 6.238.000 e aconteceu uma realização de 23.227.000 decorrentes de aplicações financeiras do IPMJ.
Receitas de serviços, referente ao SAI, né, na ordem, a meta era de ser recebido 93.149.000 e o realizado foi de 82 milhões, ou seja, próximo dos 90% estabelecidos na meta orçamentária. As transferências correntes, aquelas decorrentes dos convênios estaduais e federais, a meta era que a Prefeitura Municipal de Jacareí recebesse 470.390.000 e o realizado foi de 435 milhões, ou seja, muito próximo da realidade, 92,5% do estabelecido em meta. Outras receitas correntes, como, por exemplo, multas de trânsito e outras mais, a meta era que a Prefeitura Municipal de Jacareí recebesse em torno de 98.484.000 e o realizado foi da ordem de 65.517.000. Deduções. Essas deduções referem-se a verbas da Fundeb. Para cada R$ 100 que o município recebe de ICMS, 20% dele fica vinculado ao fundo da Fundeb. Receita de capital. A receita de capital foi da ordem, a meta era 112.238.000 e realizado foi de 26 milhões, apenas 23,36% da meta estabelecida, em virtude principalmente da diminuição dos repasses do governo federal a obras de capital e transferências voluntárias da CGU para o município. Próximo slide. Comparativo no ano de 2015 para 2016, nós podemos observar que a receita corrente do município em 2015, que era da ordem, a meta era de 784 milhões, o realizado foi 680. No ano de 2016, a meta era de 843 milhões e atingiu 759 milhões, ou seja, um adicional de receita corrente para o município da ordem de 11,67%. Então, houve um aumento de receita real para o município no ano efetivo de 2016. Quanto a receitas de capital, de investimento direto por parte do governo, houve uma diminuição de repasse da ordem de 16,6%, em virtude até do próprio efeito econômico do país. Com referência a essas receitas, está sendo demonstrado agora na tela um comparativo de desempenho entre orçado e realizado do ano de 2015 e 2016, muito próximo da realidade da meta. Receitas, as principais receitas do município. Não são todas as receitas, mas sim as principais receitas do município e aquelas que impactam, têm um volume maior no impacto financeiro da Prefeitura Municipal de Jacareí. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviço, a meta orçamentária para 2016 era que houvesse uma entrada da ordem de 206 milhões de reais e ocorreu a entrada realizada de 184.690.000, por volta de 90% do esperado da meta orçamentária. Na questão de serviços, quando eu falo aí, é a questão do SAI. Então, a meta era um recebimento da ordem de 93.149.000 e foi realizado 82 milhões, ou seja, também próximo dos 90% da meta orçamentária. ISS, Imposto sobre Serviço, de qualquer natureza, a meta orçamentária era de recebimentos da ordem de 59 milhões de reais e houve um acréscimo adicional de 9%, sendo realizado ou recebido pela Prefeitura Municipal de Jacareí, 64.823.000 no ano exercício contábil de 2016. Fundeb, a meta era receber 81.795.000 e o realizado foi de 76.291.000, uma leve queda de 6% nos repasses do Fundeb para o município, em virtude da própria queda da arrecadação do ICMS e também em virtude da queda do poder econômico das famílias brasileiras, que diminuiu o consumo no ano contábil de 2016. IPTU. O volume da meta estipulada de IPTU para o ano exercício de 2016 era da recebimento da ordem de 65 milhões de reais
e o realizado foi de 57.788.000, então muito próximo dos 90%. Fundo de participação do município, que é baseado no número de habitantes que o município tem, a meta orçamentária era de 63.300.000 e o realizado até o dia 31 de dezembro foi de 67.091.000, ou seja, um acréscimo de 5,99% no fundo de participação dos municípios. IPVA, Imposto da Propriedade de Veículos Automotores, a Prefeitura esperava arrecadar 33,5 milhões de reais no exercício de 2016 e foi realizado 31.518.000. 94% da meta orçamentária esperada para o exercício contábil de 2016. Agora nós vamos descrever as despesas do município. Na categoria econômica, nós podemos classificar as despesas em duas categorias: as despesas correntes e as despesas de capital. A meta orçamentária de despesa corrente era que fossem gastos 766.816.000 reais, e foram realizados 643.827.000, 83,96% das despesas correntes. E de capital, a meta era 189 milhões e foi realizado 77,5 milhões, perfazendo um total de 40,99%. Como estão distribuídas estas despesas? Na despesa corrente, encargos de pessoal, pessoal e encargos, o volume total da meta orçamentária era de 313.998.000 e o realizado foi de 266 milhões. Quero fazer uma observação aqui na diminuição do gasto com o pessoal, porque houve uma mudança na sistemática de cálculo da questão de pessoal, sendo retirado daqui os inativos. Até o ano de 2015, os inativos somava-se à despesa de pessoal. A partir do ano de 2016, foram retirados. Se forem somados 46 milhões que foram gastos com inativo, com os 266 realizados, nós vamos ver que a meta e o realizado estão muito próximos dos 100%. Juros e encargos da dívida interna. A meta era gastar 20 milhões, foram gastos 13 milhões, 65% do previsto na meta. Outras despesas correntes, como podemos dizer aqui, diárias, material consumo, serviço terceiro, consultoria, subvenções, etc. A meta era gastar 432,5 milhões, foram gastos 364 milhões, 84,28% da meta estabelecida. Despesas com capital. Investimentos eram previstos investimento da ordem de 169 milhões e foram realizados 58. A amortização da dívida ficou muito próximo da meta estabelecida, que ficou em 95%. Principais despesas. As principais despesas do município no ano de 2016 foram: na área de saúde foi o maior volume de despesa, a meta orçamentária era um gasto da ordem de 180 milhões, foram gastos 175.225.000 reais, perfazendo um total de 97,31% da meta orçamentária. Educação, 158 milhões era a meta estabelecida, foram gastos 154.716.000, 97,34% da meta. Saneamento, 147 milhões era o previsto na meta, foram gastos 54.430.000, 36,99% do estabelecido na meta. A administração, a meta era gastar 106 milhões, foram gastos 88.613.000, que perfazem um total de 83,58%. Previdência Social, era previsto um gasto de 78,5 milhões, foram gastos 69,5 milhões, ou seja, 88,5% da meta. Urbanismo, eram previstos gastos da ordem de 68.970.000 e foram gastos 36.373.000 até o dia 31 de dezembro de 2016, perfazendo-se um total de 52,74%. Gestão ambiental, 59 milhões, foram realizados 35 milhões, perfazendo um total de 60%. Limites. Existem alguns limites legais
com referência à receita corrente líquida. Existe um limite legal com gasto com pessoal da ordem de 54% da receita corrente líquida. Esse é o indicador limite estabelecido pelo governo federal. Existe também um limite prudencial da ordem de 95% do limite legal. Se nós calcularmos os 54% e multiplicarmos por 95%, nós teremos o limite prudencial, que é 51,3%. Todo e qualquer município também pode assumir dívidas da ordem de até 120% da sua receita corrente líquida. Esses são os limites legais. Então, vamos partir agora para essas receita corrente líquida, né, que foi da ordem de 787 milhões, sabendo-se que houveram algumas deduções, como, por exemplo, contribuição do servidor para o plano de previdência, compensações financeiras entre registro dessas previdências e a própria Fundeb. O que é a Fundeb? É o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Limites de pessoal. Os gastos com pessoal. Eram previstos gastos da ordem de 261.999.000, ou seja, 42,76%. Quero ressaltar que o efetivo gasto foi de R$ 233.822.000, 32,99% de gastos com pessoal, por dois motivos. O primeiro deles, foi retirado dessa conta, dessa sistemática de cálculo, os 46 milhões gastos com funcionários inativos. Isso foi uma determinação do governo federal para que muitos municípios ficassem dentro do limite prudencial de folha de pagamento. Não era o caso não era a situação da Prefeitura Municipal de Jacareí. Mas devo ressaltar também que no limite de pessoal ficou abaixo da meta, também porque não houve a contribuição para o IPMJ entre o período do mês de agosto a dezembro de 2016, que impactará nos resultados de 2017. Então, uma porcentagem dos gastos do pessoal de 2016 estarão sendo alocados para 2017 pela falta de pagamento do IPMJ. O limite legal nosso, de acordo com esse artigo 20 da Lei de Responsabilidade Fiscal, seria de 330 milhões de reais, né? Então, nós estávamos dentro do estabelecido no limite prudencial. Só para vocês terem uma ideia, os gastos com inativos e pensionistas na Prefeitura Municipal de Jacareí é da ordem de R$ 46.193.000 no exercício contábil de 2016. Limites da dívida. Vale ressaltar que o limite da dívida que o município de Jacareí poderia assumir é da ordem de 850.490.000, conforme determina a legislação federal, mas o município tem dívidas consolidadas de longo prazo, na ordem de 219.014.000, comprometendo a receita corrente líquida na ordem de 30,90%, ressaltando que a dívida contratual é da ordem de 103.608.000 até o dia 31/12 de 2016, e a dívida de previdência própria do IPMJ somou a 115.332.000, a dívida de longo prazo. Estoque da dívida. Devo ressaltar que não somente o município de Jacareí, mas todos os municípios brasileiros foram beneficiados com a repactuação da dívida com o Banco do Brasil, diminuindo o saldo devedor de todos os municípios brasileiros. Por isso, a diminuição em 30% da dívida, mas na realidade foi uma repactuação do governo federal, que estabeleceu através do Banco do Brasil, no qual todos os municípios brasileiros foram beneficiados. Aplicações. Se nós formos analisar as aplicações obrigatórias no ensino e na saúde do município de Jacareí, o município deveria gastar R$ 462.677.000,
que significa uma aplicação obrigatória na área de educação da ordem de R$ 115.669.000, que representa 25% da legalidade. E na área de saúde, o limite era de R$ 69.402.000, que representa 15% da receita orçamentária do município. Mas a aplicação realizada foi da ordem de R$ 118.038.000 na área de educação, perfazendo um total de 25,51%. Cabe ressaltar aqui que ainda não houve a aprovação do Tribunal de Contas, dos quais esses valores poderão ainda ser glosados. Na questão da área da saúde, o valor total aplicado foi R$ 122.179.000, perfazendo-se um percentual de 26,41%. Então, posso alegar que o município gastou 9,41% acima do limite obrigatório com referência à área de saúde. Próximo slide. Demonstrativo de restos a pagar. Aqui é uma coisa interessante. De 2015 para 2016, houve um restos a pagar, contas a serem pagas do exercício de 2015 para serem pagas em 2016, da ordem de R$ 74.207.000, sendo que foram pagos e baixados, pagamentos da ordem de R$ 55 milhões, que é de 59.000. Havendo aí uma diferença que, somado o resto a pagar de 2016, ficou um saldo a pagar para 2017 da ordem de R$ 49.840.000, somado com a do Poder Legislativo, R$ 50.387.000 de restos a pagar. Esses dados estão contabilizados e são oficiais. E, por último, todas estas informações estão disponíveis no portal da transparência. Comunico também que nosso balanço contábil já foi fechado e já estamos fazendo as devidas prestações de conta aos tribunais de contas. Assim, eu concluo essa primeira parte da apresentação dessa audiência pública de metas fiscais e abro para possíveis perguntas ao plenário. Bom, queria também salientar a presença da presidente da nossa casa aqui, a vereadora Lucimar. Neste momento, abrimos a palavra aos presentes para esclarecimento de dúvidas. Alguém? Bom, eu tenho algumas perguntas para fazer. À vontade. Primeiro, eu queria que você ilustrasse para os nossos telespectadores, sim, qual a diferença de receita da receita capital para a receita corrente, tá, e por que nós atingimos apenas 23,36% nesse período da receita capital e quais foram os setores que influenciaram nessa queda tão brusca? Então vamos lá. Primeiro a questão da receita corrente. As receitas correntes são aquelas próprias do município, né, como receita tributária, ISS, IPTU, ITBI, taxas, ou receita de contribuição, ou até propriamente a receita do SAI, que são receitas próprias do município. Quando nós falamos de receitas de capital, são geralmente transferências de capital realizada pelo governo federal ou governo estadual em vários fundos, do quais nós recebemos para poder investir em obras, por exemplo, no município. Houve nas transferências de capital, principalmente na questão do TUR, que estava previsto a entrada de 104 milhões, entrou apenas 10 milhões e meio. O que aconteceu foi que no ano fiscal de 2016, com a queda da capacidade econômica de pagamento do próprio governo federal, houve uma diminuição dos repasses para os municípios brasileiros. Isso foi em todo o Brasil, não foi apenas no município de Jacareí, e isso prejudicou principalmente a continuidade das obras, principalmente aquelas obras que vinham de projetos como o PAC 2, que é o Programa de Aceleração da Economia 2. Você consegue lembrar quais obras foram afetadas na cidade? Bom, existem várias obras, principalmente aquelas que eram construções de creche, a obra do anel viário e outras obras que posso esclarecer futuramente. Eu tenho todo o relatório de todas essas obras e eu vou colocar à disposição da Câmara Municipal. Obrigado. Vou fazer mais uma pergunta aqui.
Me chamou a atenção que, pela apresentação, as despesas realizadas pelo município nas áreas de saneamento, urbanismo e gestão ambiental sofreram redução significativa. Gostaria de uma explicação sobre isso. Na questão, principalmente, da gestão ambiental e urbanismo, muitas notas fiscais não foram baixadas e pagas dentro do período contábil de 2016, dos quais ficaram em restos a pagar para 2017. O fato não significa que as despesas não foram realizadas, mas não foram contempladas com seu devido pagamento, fazendo com que parte das despesas de 2016 afetasse o exercício de 2017, motivo pelo qual que nós temos restos a pagar de 50 milhões de reais. É uma das justificativas. Então, cai naquilo que a Secretaria de Finanças passou para a gente, que juntando esses 50, que chega uma dívida de quase 90 milhões de reais. Correto, perfeito. Alguns dos nobres vereadores? Sou o vereador Valmir. Sobre o PTU, aqui era 65 milhões e 27 mil. E aqui agora foi caído para 57 milhões, né? Isso. 65 milhões caiu para 57 milhões. Por que aconteceu? No ano fiscal de 2016, as famílias brasileiras perderam 25% do seu poder aquisitivo. Em virtude da própria inflação, nós tivemos uma inflação de custo no começo do ano de 2016, que houve um aumento básico dos insumos básicos da inflação, ou seja, um aumento exagerado na questão da conta de luz, da conta de água, dos encargos e principalmente no aumento da conta de combustível. Isso afetou o supermercado das famílias brasileiras e afetou diretamente o orçamento de cada munícipe de Jacareí. Então, houve uma diminuição aproximadamente de 25% da receita real dos munícipes de Jacareí, e com 25% a menos de dinheiro no bolso, muitos munícipes deixaram de pagar o IPTU, né? E isso impactou diretamente no nosso recebimento, no recebimento da prefeitura. Um dos motivos pelos quais nós estamos pleiteando, inclusive, o parcelamento do IPTU para ajudar essas famílias que não puderam gozar desse benefício no ano passado. Eu quero até fazer um agradecimento aqui, o gesto que vocês fizeram, que essa cartilha aqui, chama cartilha, eu acho que sim. Sim, eu estou disponibilizando para todos os vereadores. Vocês vão passando e a gente vai acompanhando aqui. E na outra audiência pública passada não tinha isso. Você ficava aqui só assim, olhando. Para você escrever tudo que está passando não dava tempo. Eu entendo. Então, dá os parabéns para vocês. Obrigado. E a gente... É um serviço um trabalho transparente, que está aqui. E eu, o vice-prefeito aí, o Sazak, todas as audiências públicas eu acompanhei, e vou acompanhar isso aqui. Aí na outra a gente vai ver, porque na outra vai vir as diferenças, ou mais aqui, por isso aqui a gente acompanha a outra, aí a gente tem mais resposta para a nossa população da cidade de Jacareí. Também quero dizer a Lucimar, que é a presidenta aqui, que divulga isso na TV Câmara, para o povo vir mais, que talvez muita gente não saiba dessa audiência pública. Com certeza. Quanto maior for a participação do público, principalmente dos munícipes de Jacareí, melhor será a prestação de conta e aumenta ainda mais a nossa transparência. Tá bom, muito obrigado pela atenção. Eu que agradeço, Valmir. Bom, queria cumprimentar aqui o senhor Wellington Santos, pela brilhante apresentação, pela transparência. Doutor Rodrigo. E agradeço a presença de todos, especialmente dos funcionários da... Você quer falar, Lucimar? Pois não. Eu queria só lembrar o Valmir que está sendo transmitido ao vivo pela TV Câmara, essa prestação de conta. E uma outra questão, a gente olha as planilhas, como a gente não é da área contábil e é financeiro, realmente... É um pouquinho complicado, sim. A gente tenta fazer o mais lúdico possível, mas nem sempre é fácil. Tá, mas está bem claro aqui nas planilhas, mas eu tenho uma questão que eu acho que talvez quem olhar também possa ter a mesma dúvida. Ok. A gente olha a parte das despesas. Sim. Daí tem lá a meta do orçamento, o realizado. A diferença da porcentagem no total deu 76%. Eu gostaria de saber aonde que vai ser destinado ou como que é dividido essa diferença.
Porque vem colocado como despesa, então algo planejado para ser gasto. Sim, né? Sim. Na realidade, as despesas do município, elas são determinadas pelo controle orçamentário. Isso já é previsto no LOA, tá certo? A lei orçamentária do município, e através do controle orçamentário, nós já temos as rubricas próprias para gasto. Isso geralmente é definido por uma equipe técnica na prefeitura para gastar em cada secretaria. E é aprovado, inclusive, na prefeitura e depois passa-se para a Câmara. Não somos nós que dizemos no que deve ser gasto ou como deve ser gasto, né? Compete à prefeitura e, é lógico, ao órgão legislativo determinar como nós vamos gastar o dinheiro. Compete a mim apenas a fiscalização e a forma adequada de gasto desse dinheiro. E, é lógico, às vezes nós temos que tomar algumas medidas, né, preventivas para que sobre mais dinheiro para o município para poder investir em outras áreas essenciais, como a área de assistência social, saúde e tantas outras que são necessárias no município. Na realidade, não somos nós que definimos. O que pode ser feito, é claro, de acordo com o pleito dos vereadores, de acordo com as necessidades da prefeitura, nós alocarmos recursos de acordo com a necessidade dos nossos munícipes. Mais alguém? Tudo bem, senhorita Lucimar? Doutor, eu gostaria de dizer a você que eu acho que você falou a presença do Paulinho do esporte, mas ele eu acho que não está. O Paulinho, eu vi ele ali, deve ter saído por algum compromisso, realmente não está aqui. Tá bom. Bem lembrado. Vou retificar. Senão... Bom, agradeço a presença de todos, especialmente dos funcionários da Secretaria de Finanças, da Prefeitura. Declaro encerrada a audiência pública. Boa tarde a todos. Muito obrigado.